Pronto? É, pessoal, tudo certinho? Beleza? Vou fazer uma aula com vocês aí sobre força dos ácidos e das bases. Ok? Então vamos fazer uma revisão sobre esse tópico. Bom, os ácidos e as bases têm a sua força medida segundo o grau de ionização, no caso dos ácidos, e no caso das bases, segundo o grau de dissociação. Aqui no quadro eu representei o grau de ionização por alfa e o grau de dissociação por alfa B, que é para diferenciar do ácido e da base, ok? No caso dos ácidos, nós vamos fazer número de moléculas ionizadas dividido por número de moléculas iniciais. E no caso das bases, segue o mesmo raciocínio. Número de moléculas dissociadas pelo número de moléculas iniciais. Obviamente que o número de moléculas ionizadas para os ácidos e dissociadas para as bases devem ser sempre menor que o número de moléculas iniciais. Não pode ser maior, tá? Então essa é uma condição essencial aqui. E aí eu coloquei dois exemplos de alfa, de grau de ionização dos ácidos. O alfa, ou grau de ionização do ácido fluorídrico, 8%. Se o alfa do ácido clorídrico, 92%. Né? Segundo a regrinha que nós já aprendemos sobre força dos ácidos, segue o seguinte. Vou colocar aqui em cima. Olha lá. Quando o alfa é menor que 5%, o ácido é considerado fraco. É regra geral. Quando o alfa 5% menor que alfa e alfa menor que 50%, então o ácido é considerado moderado. E quando o alfa é maior ou igual a 50%, o ácido é considerado forte. Então, a força dos ácidos, sejam eles hidrácidos ou oxiácidos, pode ser estabelecida com base nesta regra geral do grau de ionização. As bases também têm uma regrinha para elas. Olha lá. Bases da família 1A e bases da família 2A são consideradas bases fortes. Ou seja, o alfa é maior que 5%. Demais bases são consideradas fracas. Então o alfa é menor que 5%. Menor ou igual, né? Para as bases, então, a regra geral é essa. Para os ácidos, a regra geral é essa. Bom, da mesma forma que o grau de ionização nós expressamos em porcentagem, o grau de dissociação das bases também é expresso em porcentagem. Ok? Muito bem. No caso, eu coloquei dois exemplos aqui, o hidróxido de cálcio, 45%, e o hidróxido de ferro, 3%. Tá bom? Muito bem. Aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente fazer um cálculo do alfa, para vocês terem uma ideia. Muito simples esse cálculo, né? Consideremos que 1000 moléculas de ácido fosfórico foram colocadas numa certa quantidade de água e através de medidas, verificaram que apenas 450 ionizaram. Então ele pede para determinar o grau de ionização desse ácido. Então vamos ver. O cálculo então vai ficar assim. Deixa eu pegar uma pencil aqui. Pencil é caneta, tá? Para você que não sabe inglês, tá bom? Olha aí. O alfa será igual
A, número de moléculas ionizadas, 450, dividido por número de moléculas iniciais, 1000, vezes, eu quero isso em porcentagem, 100%. Então nós vamos ter aqui que o alfa do ácido fosfórico será igual a 45%. Ele então é considerado um ácido moderado, né? Também existe aquela outra regra, né? Nós fazemos número de oxigênios menos hidrogênios ionizáveis, né? Então, quando dá 3 e 2, essa diferença é forte. Quando dá 1 é moderado, quando dá 0 é fraco. Nesse caso aqui, 4 menos 3 daria 1. 1 significa que este ácido é moderado. 45% está dentro desse intervalo aqui, portanto o ácido é moderado. Então, o alfa ele nos permite verificar ácidos fracos, fortes e moderados, dentro de um intervalo, né? Muito bem, eu poderia ter feito esse mesmo cálculo aqui para uma base. Então esse mesmo raciocínio podemos fazer para uma base. Basta eu saber o número de moléculas iniciais da base, o número de moléculas que dissociaram da base, substitui nesta equação, multiplica por 100 e vamos ter o grau de dissociação da base, certo? Muito bem. Uma outra maneira, pessoal, de medir a força de um ácido é através da constante de ionização ou constante de dissociação. A constante de ionização ou a constante de dissociação são constantes determinadas a partir de um equilíbrio, né? Pegamos um ácido ou uma base, solvemos ela em meio aquoso, estabelece um equilíbrio químico e a partir deste equilíbrio químico, então, determina-se Ka, que é a constante do ácido, e Kb, que é a constante da base. Tá certo? Muito bom. Então, olha só, eu peguei um ácido genérico, HX, em presença de água, ele ionizou em H+, X-, X- é o ânion que vem do ácido, e H+, é o próton, né, que vem do ácido devido à ionização. A constante Ka ou constante Ki, alguns exercícios ou alguns textos chamam isso de Ki, constante de ionização, outros textos chamam de Ka, constante de equilíbrio de ionização do ácido, né? Será produto sobre o reagente. Então eu posso escrever aqui concentração de H+, vezes a concentração de X-, dividido pela concentração de HX. Notem que essa expressão aqui, essa constante Ka, é uma constante de equilíbrio. Se vocês recordarem o conceito da constante de equilíbrio, vocês vão ver que ela nasce lá na constante de velocidade, cinética, né? Essa constante aqui, ela não depende da concentração do ácido, ela depende da temperatura. Então a temperatura influencia no valor da constante do ácido, mas a concentração não, né? Então, se a concentração aumentar ou diminuir, a concentração de H+ e de X-, que é o ânion, também vai aumentar e diminuir proporcionalmente, de tal forma que Ka não se altera. Mas se a temperatura variar, o valor da constante irá variar para o mesmo ácido. Se for Kb, constante de dissociação da base, peguei uma base genérica, NOH, N é o cátion da base, certo? A hidroxila, então isso aqui representa o cátion da base, isso aqui é a hidroxila. Podemos escrever então a concentração do cátion da base vezes
a concentração da hidroxila dividido pela concentração da base. Também essa constante de dissociação depende da temperatura, mas não depende da concentração. Ok? Então, se a temperatura variar, a constante de equilíbrio da base também irá variar, para mais ou para menos. Geralmente, o aumento de temperatura favorece o aumento de Ka e de Kb. A diminuição de temperatura favorece a diminuição do valor de Ka e Kb. Por quê? Porque aumentando a temperatura, favorecemos a quebra das ligações químicas. Então, o ácido ioniza mais, a base dissocia mais. Diminuindo a temperatura, não favorecemos a quebra das ligações químicas, tanto a ligação covalente dos ácidos e a ligação iônica das bases. Então, a redução da temperatura desfavorece a ruptura de ligações covalente para ácidos e iônica para as bases, de tal forma, então, que o valor de Ka e Kb vai diminuir, porque ioniza menos. Ok? Ou dissocia menos. Aqui eu coloquei para vocês 3 valores de Ka para a gente fazer a comparação entre 3 ácidos e 3 valores de Kb. E por que eu estou fazendo essa ponte? Porque, pessoal, apesar de eu estar tratando aqui de ácidos e bases diarrênios, mas os ácidos e as bases diarrênios podem ser analisados tanto do ponto de vista do grau de ionização, que é o alfa, tanto do ponto de vista de Ka e Kb, que é constante de equilíbrio, e também através de pKa ou pKb, que eu vou comentar já. Então, notem aqui 3 ácidos: ácido nitroso, ácido sulfídrico e ácido cianídrico. Notem que o valor da constante de equilíbrio está diminuindo. Então, significa que a força do ácido também está diminuindo. Né? Então, traduzindo este valor aqui, se colocarmos 1 mol de cada ácido, 1 mol de cada ácido, em uma mesma quantidade de água, 1 litro, por exemplo, a uma mesma temperatura, vamos verificar que a solução deste ácido aqui é mais fraca, traduzindo, menos ácida. E a solução deste ácido aqui é mais ácida, ou seja, o ácido ionizou mais, então a solução é mais ácida. Tem um pH menor, então dá para associar com pH, né? Então, olha só, neste sentido aqui, estamos aumentando a força do ácido. Aumenta a força do ácido. Isso significa que o ácido ioniza mais, portanto, a solução terá um pH menor, né? Estou tentando mostrar para vocês que não são assuntos independentes. Grau de ionização, constante de equilíbrio e pH são fatores, são propriedades que estão relacionadas. A mesma coisa acontece com as bases aqui. Eu peguei 2 bases, hidróxido de amônio e hidróxido de alumínio. Notem que o Kb desta base é 10-5 e o Kb desta base é 10-7. Então, nesse sentido aqui, aumenta a força da base. Estamos aumentando a força da base. Ou seja, preparando uma solução de hidróxido de amônio e uma solução de hidróxido de alumínio com a mesma quantidade em mol, então 1 mol de cada base, na mesma temperatura, com o mesmo volume de água, nós vamos perceber que a solução desta base terá um pH maior, é mais alcalina. E a solução desta base terá um pH menor, menos alcalina. Tá? Ok? Muito bem. A temperatura aqui também influencia. Esses valores aqui foram todos obtidos numa tabela a 25 graus. Então, 25 graus, que é a temperatura padrão
para medir valor de constante de equilíbrio. Ok? Muito bem. A mesma coisa acontece com o alfa. Se nós aumentarmos a temperatura, o valor do alfa aumenta. Se diminuirmos a temperatura, o valor do alfa vai diminuir, porque ele depende da temperatura. Muito bem. Uma outra maneira de expressar a força de um ácido e a força de uma base é através do pKa. O pKa, gente, é muito utilizado para ácidos e bases orgânicos. Tá? Então, lá na Química Orgânica, com um outro professor, com certeza vocês devem já ter visto exercícios na apostila que falam sobre pKa e pKb. Né? Então, o pKa ou o pKb é uma expressão muito semelhante ao pH. pKa ou pKb é igual a menos log de Ka. Ou, se trabalharmos com a base, fica pKb igual a menos log de Kb. Notem que podemos pegar estes valores aqui e colocar aqui no Ka. Nós vamos ter o pKa. Vamos pegar esse exemplo aqui, o 10 a menos 6. Né? Se eu substituir aqui por 10 a menos 6, que é deste ácido aqui, eu vou encontrar o pKa deste ácido, que será igual a 6. Muito bem. Então, olha só. O pKa vai ficar 6, o pKa vai ficar 7 e o pKa vai ficar 10. Então, é importante que vocês não se esqueçam do seguinte. Quanto maior o pKa, maior o pKa. Menor o Ka, mais fraco o ácido ou a base. Ok? Então, vale o seguinte conceito. Quando o Ka, a constante do ácido, diminui, o pKa aumenta. O ácido vai ser mais fraco ou a base será mais fraca. Então, é importante a gente ter esse conceito. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer um resuminho aqui. Olha lá. Vou tirar esse pedacinho de cima aqui, para fazer um resuminho aqui em relação ao alfa e também em relação ao Ka e ao pKa. O que eu fizer para o ácido valerá também para a base, então eu não vou fazer para a base, tá? Olha lá. Quanto maior o alfa, maior o Ka, portanto, menor o pKa, mais forte o ácido. Esse mesmo raciocínio é válido para uma base, tá? Quanto menor o alfa, menor o Ka, portanto, maior o pKa, portanto, menos forte será o ácido. Esse mesmo princípio aqui será válido para qualquer base de arrênios ou qualquer ácido de arrênios. Ok, pessoal? Eu vou finalizar essa aula, tá? Volto depois com mais informações para vocês. Um abraço e até a próxima. E aí, galera, tudo certinho, pessoal? Vou fazer uma aula dica para vocês aí. FUVEST, ENEM, UNESP. E o tema que um dos temas que eu vou abordar é combustão das celulose queimadas, né? Esse ano teve muito em discussão esse assunto, então vamos fazer uma revisão aí, quem sabe cai alguma coisa sobre isso, né? Bom, vamos considerar que a biomassa seja constituída somente por celulose. Aí nós podemos ter duas combustões, né?
a combustão completa e a combustão incompleta. Se a combustão for completa, vai produzir CO2, como está aqui. Se ela for incompleta, vai produzir CO, né? Nós vamos fazer o balanceamento das duas equações aqui. Então, na combustão completa, aqui nós temos 6 carbonos, aqui só tem 1, então 6 aqui, né? Aqui são 10 hidrogênios, aqui só tem 2, coloca 5 aqui. E para igualar os oxigênios, nós temos 5 oxigênios aqui já tem 5, aqui nós temos 12, para ficar com 12, 6 aqui, né? Isso, a equação foi balanceada para 1 mol de celulose. Se a combustão for incompleta, vai apenas mudar a quantidade aqui, ó, de oxigênio, né? Carbono continua a mesma coisa, quantidade de água também a mesma coisa, 1 mol de celulose, e aqui nós vamos ter então 5 oxigênio, que já tem 5, aqui é 6, multiplica por 3. Observem que da combustão completa para incompleta, o que diminui é a quantidade de oxigênio. Do ponto de vista de entalpia também, né? A variação de entalpia desta equação será maior que a variação de entalpia dessa, ou seja, a quantidade de calor liberado aqui é maior que a quantidade de calor liberado na equação de baixo. Ok? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é para o estado de oxidação do carbono. Cálculo do NOx médio do carbono na celulose. Então vamos fazer esse cálculo aqui para vocês observarem quanto vale o carbono, seja nesta molécula ou nessa daqui, tá? Não importa. Então vamos lá. Carbono C6H10O5. Nós sabemos que na maioria dos compostos o oxigênio vale menos 2. Na maioria dos compostos o hidrogênio vale mais 1. Então o carbono aqui eu não sei. X. A regra diz: o somatório dos NOx numa molécula é igual a 0. Então, vamos lá, né? Se essa é a regra, 6 vezes x, 6x mais 10 vezes 1, 10 mais 2 vezes 5, 10 menos 10, tudo isso igual a 0. Vocês já perceberam que esse 10 aqui, ó, cancela com esse 10, nós vamos ficar com 6x igual a 0, portanto, x igual a 0. Então, o carbono na celulose tem NOx 0. Então, eu posso escrever aqui para vocês que o NOx do carbono, será igual a 0. Então, veja. Aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou colocar em verde aqui, ó. O NOx do carbono aqui vale 0. O NOx do carbono aqui, ó, vale mais 4. Isso também é uma outra forma de mostrar que a reação de combustão é uma reação de oxirredução, né? O carbono aqui vale 0. O carbono aqui vale mais 2. Porque o oxigênio, ó, é menos 2 e o oxigênio é menos 2. Então veja, o carbono variou de 0 para mais 4. Então a celulose, ela é o agente oxidante, o agente redutor, porque o carbono sofreu oxidação. Notem que o oxigênio aqui, ó, ele está valendo 0, 0, e ele passa para cá, ó, menos 2, e para cá, menos 2. Podemos comparar este oxigênio ou este oxigênio com este, ou este ou este, tá? Aí tanto faz. Vejam, o oxigênio passa de 0 para menos 2, ou de 0 para menos 2. Então, o oxigênio é o agente oxidante, sofreu redução. Então, podemos olhar para uma equação de combustão, completa ou incompleta, como sendo também uma reação de oxirredução. Ok? Muito bem.
Uma outra coisa importante aqui é o seguinte. A estimativa, né, os cálculos feitos de 2019 para 2020, era que a emissão seria de 37 vezes 10 a nona toneladas de CO2. Então esse era o cálculo de estimativa. Bom, com as queimadas no Pantanal, na Floresta Amazônica e nos Cerrados este ano, estimativas mostraram que haveria um acréscimo aqui de 0,7%, ok? Então vamos fazer esse cálculo de acréscimo aí, só para a gente ter uma noção de quanto seria a mais de CO2 emitido na atmosfera. Vamos lá então. 37 vezes 10 elevado à nona toneladas de CO2, 100%. Né? 0,7% daria X. Esse X aqui vai dar aproximadamente aqui 2,6 vezes 10 elevado à oitava toneladas de CO2. Confere os cálculos aí para nós, por favor, senhor. Eu tenho aqui um matemático aqui ao meu lado, fazendo todos os cálculos e conferindo. Tá? Muito bem. Então, gente, esta é a contribuição a mais de gás carbônico pela queimada este ano no Pantanal, Amazonas e Cerrados. Tá bom? Se a pergunta fosse, por exemplo, e quanto de biomassa foi queimada a mais? Ora, poderíamos fazer esse cálculo, tá? Quantidade de biomassa, considerando a biomassa somente celulose, tá? Então vamos lá. Massa molar da celulose. Vocês calculem a massa molar da celulose, vai dar 162. Então olha aqui, ó. 162 gramas de celulose, que pode ser considerada biomassa. Vamos considerar aqui, pessoal, a combustão completa. Seria 6 vezes 44 gramas de CO2. Esta massa de CO2, 2,6 vezes 10 elevado à oitava toneladas de CO2, que foi uma quantidade a mais, né, produzida. A estimativa, né, foi o acréscimo de CO2 devido às queimadas a mais este ano. Vai X aqui. Esse X aqui vai dar um valor de aproximadamente, vamos conferir os cálculos aqui, 1,6 vezes 10 elevado à sexta vezes 10 elevado à oitava toneladas de celulose. Então, gente, é o seguinte, para contribuir com 0,7% a mais de CO2, houve um consumo, né, uma queima de 1,6 vezes 10 toneladas de biomassa que estamos considerando celulose. Ok, pessoal? Fica a dica aí para vocês, essa questão aí das queimadas. Um abraço, até a próxima.